Olá, irmãos, seja bem-vindo ao nosso culto de quarta-feira, culto de doutrina e oração. Você continue em sua oração pela vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão em busca de uma recuperação, aqueles que estão doentes em busca da recuperação, e aqueles que ainda não ficaram doentes, que possam se manter assim até a chegada dessa vacina que nós tanto almejamos. Enquanto não, temos que pedir a misericórdia, a graça de Deus para que chegue até nós e a gente possa passar por esse período tão difícil, ainda com os devidos cuidados. Continuamos a nossa e última mensagem do agora o capítulo 13, série do livro de Neemias. Essa série ela se discorreu aí por quase 2 meses, onde nós tratamos sobre a reconstrução dos muros principalmente dos muros de Jerusalém, que Neemias tomou à frente. Neemias era representante aqui do Império, ele trabalhava na corte do rei do Império Persa e recebeu a oportunidade, Deus deu a ele a grande missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Foi um trabalho árduo que durou 52 dias. Nesse capítulo 13 aqui, a gente encerra o livro de Neemias. Se você tem muita coisa que a gente pode aprender, já foram pregadas várias mensagens sobre o livro de Neemias, mas cada lição, cada capítulo, cada versículo pode preparar um grande estudo, porque tem muitas lições importantes nesse livro, e eu queria que a gente, nesse capítulo em si, no capítulo 13, o tema de hoje é o perigo da inconstância. Exatamente porque no capítulo 12 nós vimos que o livro que terminou era uma espécie de finalização, uma comemoração e consagração dos muros. A gente viu que teve um culto, que teve adoração dos músicos, os levitas trabalharam bastante, selaram um compromisso com Deus. E no capítulo 13, a gente percebe que é uma continuação da história, porém, depois de algum tempo, aqui distante um pouco Neemias do povo, o povo voltou a fazer algumas coisas que desagradavam a Deus. Por isso que o tema é esse, perigo da inconstância. A gente vai ler alguns trechos aqui do capítulo 13, né? É um capítulo de 31 versículos, e não vamos ler todos, mas alguns trechos mais importantes. O livro poderia acabar lá no capítulo 12, porque lá ele termina numa grande festa, como a maioria das notícias, né? Notícias de jornal, geralmente a última notícia é uma notícia mais leve, e para acabar tudo bem. Mas como a Bíblia ela é um livro que é real, um livro que é realista, ele não tem o interesse de agradar ao ouvinte, mas simplesmente de trazer lições, de trazer princípios e valores que para muita gente é desagradável, porque nós vivemos num estado pecaminoso. O pecado que entrou nesse mundo através de Adão nos tornou pessoas que infelizmente tendem para o mal, para fazerem o mal. Mas quando nos aproximamos de Cristo, a tendência é realmente nos tornarmos pessoas melhores. Enquanto não nos tornamos pessoas melhores, nós vamos buscando através do processo de santificação, orando todos os dias, buscando na leitura da palavra e obedecendo aquilo que a Bíblia fala de forma clara. Aquilo que a Bíblia não fala de forma clara, a gente vai tentando vivenciar nos tempos atuais a fé, claro, sempre levando em conta os princípios maiores. Vamos lá, capítulo 1, verso do 1 ao 3, ele começa com o texto dizendo assim: Naquele dia leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, enquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu que, ouvindo esta lei, apartaram-se de Israel todo elemento misto. Vamos orar para que Deus nos ilumine com todo esse texto que nós vamos ler. Altíssimo Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, abençoa o teu povo que está nas suas casas ouvindo a tua palavra e quem chegou a esse canal. Que Deus, a tua palavra possa entrar nesses corações e fazer entender, ó Pai, que a tua vida, Deus,
só vai acontecer em nós quando abrimos mão daquilo que nós somos para nos tornar aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. É assim que nós te pedimos, ó Pai, que ilumine nossa mente para compreender essa palavra no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, o perigo da inconstância é que no dia a dia a gente vai vivendo a fé e às vezes vai esquecendo de orar, vai esquecendo de ler a Bíblia, vai esquecendo de buscar seguir as disciplinas espirituais. A gente passou aí um grande período de tempo na sala da Escola de Vida falando sobre as disciplinas espirituais. E não ler a Bíblia, não meditar na palavra de Deus, não orar, faz com que você volte a fazer as coisas erradas que fazia antes de conhecer a Deus. Porque quando a gente deixa de buscar a parte espiritual, quando a gente deixa de buscar a Deus, a carne automaticamente toma a frente e a gente deixa de agradar a Deus. No versículo 1 até o 3, que foi o primeiro trecho que nós vemos, é uma espécie de alerta daqueles que não reconhecem a Deus, daqueles que diante do povo de Deus criticam, não acreditam no Deus que nós cremos e não só desacreditam no Deus que nós acreditamos, mas ainda zombam da nossa fé, ainda zombam daquilo que nós cremos. Tem coisas que não dá para conciliar. E para a gente se manter realmente convicto e não ficar inconstante, não podemos nos entristecer com aqueles que criticam a nossa fé, que criticam aquilo que nós tentamos viver. Porque, na verdade, nós não somos perfeitos, os cristãos não são pessoas 100% corretas, o que nós buscamos é andar assim como Jesus andou. E isso incomoda muita gente. Andar como Jesus andou incomoda porque, para algumas pessoas, isso é uma forma de achar que nós queremos ser melhores que alguém. E não é esse o interesse. O interesse de se parecer com Jesus é exatamente para evitar que o mal que habita dentro de nós sobressaia o bem que Jesus quer tanto que nós vivamos no nosso dia a dia. Então, para manter a fé constante, é preciso buscar a Deus. Se os seres humanos têm dificuldades, a gente sabe que cada ser humano tem seu ponto fraco, vamos dizer assim. É nesse ponto fraco que tem que se focar mais. É nesse ponto fraco que tem que bater mais forte, orar mais forte, buscar a Deus, pedir ajuda, para que nesse ponto fraco o servo de Deus não caia. Então aqui, Neemias, ele tinha saído, né, depois da entrega dos muros, depois da festa, do culto bonito que foi feito, Neemias voltou para o palácio, está aqui no verso 6, e nessa volta para o palácio, ele passou um período lá trabalhando, e quando ele volta já tem algumas coisas que estavam realmente saindo dos conformes novamente. O que demonstra que na nossa fé, nós precisamos sempre tomar o cuidado de não deixar de fazer as coisas básicas da nossa fé, porque, de fato, quando a gente deixa de servir a Deus, a gente se pega fazendo coisas que a gente fazia antes de o conhecê-lo. No verso 4, a gente percebe que o sacerdote da época estava fazendo um tipo de vínculo com um inimigo. Olha só, verso 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram uma câmara grande onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, incenso, utensílios. Ora, Tobias foi aquele que tentou atrapalhar a construção dos muros. E agora esse Tobias cria um tipo de amizade com o sacerdote, pega o local do templo onde se guardavam as ofertas, onde se guardavam os utensílios sagrados, onde se guardavam as doações, e tira as coisas e coloca as coisas dele, objetos pessoais. Tipo o que os políticos fazem, né? Pegam o que é público e tornam para si, tornam como objeto pessoal. O que muitos nossos políticos fazem, aqui Tobias se vê fazendo ao lado do sacerdote, com o aval do sacerdote. E quando Neemias volta e vê isso, ele se irrita bastante, diz como há pouco tempo a gente fez um voto com Deus, a gente
se consagrou a Deus para não deixar, não misturar as coisas de Deus que estão no templo, a obra de Deus tem que ser feita, temos que manter a obra, temos que manter a casa de Deus, e agora eu volto e já começa a bagunça novamente. Aqui no verso 6 diz aqui, Neemias ele tinha voltado, verso 6, mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. Ou seja, o que Neemias fez? Ele foi para a reconstrução do muro, terminou a obra e voltou para o seu trabalho, querendo servir lá no rei, no palácio do rei. Só que de vez em quando Neemias volta lá. E quando ele volta para Jerusalém, volta para ver se estava tudo correndo bem, sempre tinha alguma coisa para corrigir, para ajeitar. É tipo o que acontece na casa da gente. Se a gente for deixar acumular um conjunto de coisas, vai virar uma bagunça sem igual. Igreja é a mesma coisa, nossa vida com Deus é a mesma coisa, então é preciso manter uma constância, porque a bagunça, ela não começa, a gente não se separa, não para fazer a bagunça, ela vai acontecendo, e na nossa vida espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Então Neemias, ele volta para Jerusalém, observa que o povo, primeira coisa, né, o sacerdote se alia a um ex-inimigo, Tobias, pega um local do templo que guardava os utensílios sagrados e começa a colocar seus objetos pessoais lá. Ele chega, manda tirar tudo e volta, olha, aqui é coisa da obra de Deus, então não misture as coisas. No verso 5, 7 e 9, a gente vê a explicação do que estava acontecendo. Vamos ver aqui. Fizeram uma grande câmara onde antes se depositavam as ofertas dos alimentos, o incenso, o dízimo, o mosto, e ordenaram levitas e cantores, como também a oferta alçada para o sacerdote. Ou seja, tudo que era arrecadado na igreja era colocado lá. Verso 7. E voltando eu de Jerusalém, compreendi o mal que Eliasib, o sacerdote, fez com Tobias, fazendo uma câmara no pátio da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Chega lá, tire tudo que não é das coisas de Deus e jogue fora. Então Neemias já chega resolvendo a questão. Verso 9. E ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas a alimentos e incenso. Olha só. Neemias chega, vê a bagunça feita, tira tudo. Aqui é coisa de Deus. É por isso, irmãos, que quando a gente está fazendo a obra de Deus, não estou falando aqui na questão da vida secular e vida espiritual. Estou falando de coisas da igreja, né, objetos da igreja, objetos pessoais. A gente tem que aprender a separar nesse sentido aqui. Mas no âmbito geral, não deixar com que a falta de orar em casa, a falta de buscar a Deus, essa é a grande lição aqui. A falta do seu relacionamento, de comunhão com os irmãos, de ir aos cultos, mesmo que agora não dá para ir todos os cultos devido à quantidade de pessoas, de vez em quando vai, reveza com alguém, vai no sábado na escola de vida. A gente percebeu que diminuiu muito o número de irmãos da escola de vida. No começo do ano a gente estava com 35, a gente entende que é o momento da pandemia, a gente entende que é o momento de realmente se cuidar, mas faça um esforço, não passe muito tempo sem estar em nosso meio. Você que está há muito tempo sem ir aos cultos, já estamos fazendo os cultos, fica revezando, vai ao domingo, porque é bom para você rever os irmãos, rever os amigos e relembrar o tempo de comunhão que vivemos. Afinal, vai chegar um tempo que isso tudo vai normalizar, se Deus quiser. No verso 10 e 11, a gente percebe aí que Neemias foi lá para dar uma arrumada na casa. Verso 10 e 11, também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas cantores que faziam a obra tinham fugido para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Olha só. A partir do momento que Tobias se junta com o sacerdote e começa a tirar os utensílios da casa de Deus, os levitas, que eram sustentados por aquele material, pelos mantimentos que estavam ali, automaticamente foram embora, porque não tinham como conviver.
Eles não tinham outra profissão a não ser servir na casa de Deus. Então eles foram embora. Neemias diz: volta, traz todo mundo de volta, porque o lugar deles é aqui, servir. E nós temos que mantê-lo. Olha só o compromisso que Neemias tinha com a obra de Deus, de não deixar a casa de Deus desamparada em nenhum momento. No verso 12, é bom a gente frisar esse texto aqui, ó. Diz assim: então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite dos celeiros. O que aconteceu? Depois que Neemias chegou e organizou a câmara, as pessoas começaram a trazer ofertas de novo. E ofertas de alimentos, de mantimentos. Para quê? Porque na cabeça de Neemias, e no livro da lei, dizia que o templo, a casa de Deus, sempre deveria ter mantimento para dar para os mais pobres, para as pessoas menos favorecidas, que não tinham um trabalho, não tinham uma profissão. Esse é o nosso dever como igreja até hoje. Temos que sempre manter em nossa casa, em nossa igreja, material, alimentos, mantimentos para quem necessitar, seja para membros, seja para pessoas que precisem, que morem na nossa região. Então, Neemias organizou. E a partir do momento que abriu-se o espaço na Câmara, o pessoal começou a trazer de novo a oferta para quando precisasse, os mais pobres iriam ser beneficiados. Do verso 15 ao 22, teve um outro problema que aconteceu na ausência de Neemias. O povo voltou a trabalhar no sábado. Como o povo havia tinha selado um compromisso com Deus. Lá, se não me engano, no capítulo 10 de Neemias, o povo fez um compromisso com Deus de que não ia mais fazer nada de sábado, porque era o dia do descanso. Hoje, para a gente, o dia do descanso é de domingos, mas isso é um outro tema, um outro assunto que a gente pode separar só para falar dele. Mas a questão é preciso que o povo de Deus aqui entenda que havia o dia do descanso. E quando a ganância, né, desse povo de obter lucros através do seu comércio, de honrar a Deus, fez com que, nesse período de tempo que Neemias estava fora, eles voltassem a fazer comércio no dia de sábado. E quando Neemias vê isso acontecendo, ele bota todo mundo para fora, que aqui, dia de sábado, é dia de adorar a Deus. É dia da gente servir a Deus. A lição para nós hoje às vezes a gente para ali 1 hora e meia, 2 horas no máximo no culto, e a gente não consegue se concentrar. Fica com o celular na mão, fica pensando nos problemas. Quando esse dia do descanso é exatamente para a gente esquecer tudo. Dia de sábado é dia de servir a Deus, é dia de estar com a sua família. Se você não fez devocional a semana toda, separe um momento ali do seu domingo para fazer o seu devocional com a sua família, de orar a Deus. Já que você não, talvez possa dizer, né, que não dá tempo de fazer todo dia na semana, eu tenho certeza que no domingo você consegue parar com a sua família, vamos sentar, vamos ler a Bíblia. Sem esperar somente pelo momento do culto. Então, o dia do sábado era o dia do descanso, dia de cuidar dos mais pobres, dia de servir a Deus de forma mais livre, porque no dia a dia a gente não consegue. Por exemplo, eu aqui durante a semana tenho que separar esses minutos aqui para te servir, para te dizer que, independente da correria que é meu dia, eu tenho que separar esse momento para você, porque isso, servindo a você, como a gente viu no domingo, o irmão Hélio falando, é servir a Deus. Então, quando a gente separa o domingo para ensaiar, pessoal aí do louvor, chegar mais cedo para dar uma arrumada na igreja, para arrumar os alimentos, as irmãs aí que preparam a ceia, às vezes, dia de ceia, chegam mais cedo para preparar o pão, o vinho. Isso é servir a Deus, isso é servir pessoas. Por isso a gente separa um dia. E aqui Neemias chega e diz, olha, não pode, esse dia é o dia do Senhor. E aí a gente percebe que mesmo Neemias botando o povo para fora do templo, eles ficavam lá no portão de fora e passaram horas ainda trabalhando. Vamos ver aqui onde é que está o verso, acho que 23, não, às 21. Protestei, pois, contra eles e disse, por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizeres, ele ia lançar a mão de vós. Então, mesmo Neemias proibindo o trabalho de sábado por dentro dos muros, eles ficavam do lado de fora fazendo comércio. E ali também Neemias proibiu, porque aquele dia era o dia de servir a Deus. Como eu falei, a gente serve a Deus todos os dias, mas tem que haver o dia específico do descanso. E, finalmente, no último versículo, do 23 ao 27,
uma outra coisa que eles estavam voltando a fazer. Eles fizeram um compromisso de não mais ter casamentos mistos, que é casar com outros povos, para que esses outros povos, com a sua cultura, viessem atrapalhar a vida deles com Deus. O problema desses casamentos era principalmente porque os judeus se sujeitavam a esses povos que se casavam com suas culturas, muitas vezes idólatras, e seus filhos assimilavam mais a cultura desse povo que se casava do que os próprios judeus. O fato é comprovado aqui no verso 25, que diz assim: E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles. Não darei vossas filhas e filhos, diz assim na lei de Deus. E não tomarei mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão? No verso 24 diz: Seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Ou seja, nem a língua judaica, esses casamentos com outros povos dos judeus, os filhos não estavam mais falando judaico. Portanto, o grande questionamento aqui era desobediência, e aqui Neemias separou esses pontos. Tudo isso para que a gente compreenda que se a gente não tomar os devidos cuidados, não mantermos a constância em orar, em buscar a Deus, em servir ao próximo, em servir na casa de Deus, se a gente não manter uma constância, vai chegar um ponto da gente estar distante da casa de Deus e achando que ainda o serve. Que fica essa mensagem aí para você nessa quarta-feira. Tome cuidado, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, porque a gente viu aqui no capítulo 12 de Neemias que o povo já estava comemorando um momento bom de restauração de compromisso, de restauração de comunhão, mas infelizmente começou a fazer de novo aquilo que eles se comprometeram a não fazer. Que nós, como servos de Deus, possamos perceber a importância de manter firmes, constantes e sempre presentes na obra do Senhor. Vamos orar para que Deus também traga conforto e esse desafio ao seu coração de continuar servindo a Deus, mesmo em tempos tão difíceis. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor abençoe cada membro, cada pessoa que está em casa servindo a Deus. Aqueles que estão fazendo um esforço, ó Pai, para te servir, mesmo em tempos de pandemia, que continuam trabalhando no teu reino, na tua obra, que até continuam trabalhando fora do teu reino, em suas vidas seculares, mas infelizmente deixaram de fazer algo para ti. Venho te pedir por esse povo, para que possam perceber que servindo a Deus é servir ao próximo e, ao mesmo tempo, participando de um processo de santificação individual. Nos dá uma quarta-feira de paz e abençoa cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima quarta-feira a todos, até sábado, nossa escola de vida, às 5 da tarde, e domingo, nosso culto de louvor e adoração. Não esqueça que nossos cultos, no dia 20 e dia 27 de dezembro, domingos, serão pela manhã, às 8h30. Tá? Pegue mais informações durante essa semana aí no grupo da igreja. Deus abençoe a todos.